Olá, meus filhos lindos do Axé, como é que todos estão? Espero que cada um de vocês esteja bem nessa quinta-feira maravilhosa, né? Essa quinta-feira maravilhosa. Hoje vim trazer, né, a parte 2, a continuação, né, do vídeo, né, de ontem, entendeu? Dia que o espírito de um barão, né, veio me dar e mostrar aonde estava a botija, né, enterrada. Então, vamos começar de onde parou. Mas antes de começar, eu tenho um desafio para fazer para vocês. Clicam em gostei, se inscreve no canal e ativa as notificações no sininho, marcando a opção todas, né, meus lindos e minhas lindas? Vamos aprender coisas do mundo sobrenatural, do mundo espiritual, do mundo espiritual, as marmotas da macumba e as verdades verídicas do axé, tá, meus lindos e minhas lindas, né? Mas antes de começar a nossa continuação, a nossa parte 2, eu vou responder a cada um de vocês que estão se inscrevendo, né? Deixando suas palavras de carinho maravilhosas para mim. Então vamos lá, meus lindos, minhas lindas, vou responder a cada um de vocês, né? Um filho colocou assim: a gente sempre escuta histórias assim, mas nunca dá certo pra pessoa buscar a botija. Realmente isso é verdade, meu filho, né? Realmente isso é verdade. De novo já colocaram: Mãe Safira, hoje a senhora traz a continuação da história do espírito que te deu uma botija, né? Ainda bem que vocês estão gostando, né? Muito obrigado, obrigado mesmo. Esse já é o vídeo, né? Já é a continuação, tá, meu filho? Outro colocou assim: Mãe Safira, obrigado, só tenho que agradecer. Que Deus e os sagrados orixá abençoe a senhora sempre, cada dia. Abençoe a senhora, o seu lar, a sua vida e a sua família, né? Quando eu falo família, estou incluindo todos, né? Então, um beijo muito grande para a senhora e fica com Deus e os sagrados orixá. Um beijo para você, que Deus abençoe a você e a sua família também, né? Muito obrigado mesmo. Mãe Safira, eu só tenho que te agradecer, né? Eu só tenho que te agradecer por a senhora ter ensinado aquela magia dos ovos. Antes eu guardava ovos dentro da geladeira. Aqui em casa vivia nenhuma grande confusão entre eu, marido, filhos, né, a nossa família. Nós vivíamos brigando direto e a gente não sabia o que era, né? Depois que eu assisti o seu canal, inclusive eu caí, né? Inclusive eu caí nesse vídeo, entendeu? Inclusive eu caí nesse vídeo, meu marido que chegou agora. Inclusive eu caí nesse vídeo, né, dessa magia. Parece que já foi uma coisa ligada uma com a outra, né, para eu poder fazer a magia de colocar os ovos em uma vasilha e não colocar dentro da geladeira para eles absorver a energia negativa. A senhora não acredita, Mãe Safira, mas eu sei que a senhora vai acreditar em mim. Todos os 30 ovos que eu coloquei dentro da vasilha, eles apodreceram. Minha casa ficou podre. E eu fiz tudo do mesmo jeito que a senhora ensinou no vídeo, né? Do jeito que a senhora ensinou no vídeo. As brigas aqui em casa amenizaram e eu continuo fazendo a sua magia. Obrigada, só tenho que te agradecer. Que Deus e os sagrados orixás cubra a senhora, né, de paz, felicidade, saúde, harmonia, muito cliente, muito sucesso e que a senhora vai ter tudo o que a senhora almeja na sua vida. Minha filha, muito obrigada mesmo. Estou aqui para ensinar, estou ensinando e vou ensinar até, entendeu? Vou ensinar até essa plataforma existir, né? E ela acabando, vou ensinar de todo jeito na minha casa, entendeu? A todos que virem me procurar, tá, minha linda? Outra colocou assim: olha, no vídeo que eu postei aí, né,
de Oxóssi, do banho de Oxóssi, e um homem fez uma... eu respondi a ela, né, que ela me fez uma pergunta dizendo que ela fez o trabalho de Oxum e ela agora tá grávida. Outra me fez outra pergunta, outra pergunta também. Vamos lá. Não apague não. Olá, bom dia, mãe Safira, né? Bom dia, mãe Safira, ou boa tarde, ou boa noite, não sei a que horas a senhora vai assistir ou vai ver essa mensagem que eu te enviei. Mãe Safira, eu assisti o vídeo, eu era doida para engravidar, tenho 32 anos e nunca engravidei. Eu morei com todos os homens, já fui desenganada pelos médicos. Os médicos diziam que eu era estéril, né? E os médicos diziam que eu era estéril. E eu, dos homens que eu já morei, nunca engravidei de nenhum deles. Né? E tô com esse homem já faz 8 anos e nunca engravidei. Fiz a sua magia. Tá lembrada da magia de Oxum para engravidar? Eu fiz ela durante 15 dias. Quando completou um mês, eu tive a notícia que eu estou grávida, né? Comecei a enjoar, tudo enjoava e eu engravidei. Só tenho que agradecer à senhora, né, os seus ensinamentos e a fé que tenho e aos orixá, que Mãe Oxum me deu fertilidade, me deixou fértil. Então, minha gente, eu só tenho que agradecer, né, a todos vocês por estar fazendo as magias que eu tô colocando aqui. Cada um de vocês estão vendo que está dando certo as magias, porque vocês estão fazendo com fé, com vontade de fazer, confiando no que eu tô passando aqui para vocês, né? Como a magia do bombom, eu fiz a magia do bombom. Todo mundo me elogiou daquela magia do bombom. Só teve um engraçadinho que disse: fiz a sua magia e não deu certo. Não deu certo porque você é sem fé, né? Vamos deixar esse tipo de pessoa pro lado, entendeu? E vamos partir para as pessoas que têm fé. Minha filha, às vezes, entendeu? Poderia até ser o seu útero que não estava desenvolvido, né? E às vezes poderia ser os homens que você se envolveu, é que eles não poderiam fazer filhos, né? Eles eram estéril, entendeu, minha linda? Então, eu só tenho que agradecer a cada um de vocês. Vamos lá, meu povo lindo, maravilhoso, né? Na continuação, né, do dia, né? A continuação, a parte 2, a continuação do dia que o espírito de um barão veio me dar e mostrar a botija aonde estava enterrada. Tá bom, minha gente, vamos lá, né? Vamos da onde a gente paramos, começar da onde a gente paramos. Pronto. O rezador, né? O rezador veio me rezar, né? Ele pegou, veio, trouxe uma água lá que na época eu não sabia que era, né? Naquela época eu falei que era uma água fedorenta, mas certeza ali era abô, né? O banho de abô. E ele pegou um ramo, jogou, botou aquela água que tá aí que ele trouxe na vasilha, que era, de certeza era o abô, colocou numa vasilha, pediu uma vasilha à minha mãe pegou, deu a ele pegou os ramos, era molhando e me rezando. Quando foi de uma hora para outra, ele sentiu um empurrão, né, como que empurraram ele, entendeu? Como que empurraram ele, né, para ele se afastar de mim. Aí o que foi que ele chegou e disse: Dona Dete, esse espírito está querendo a sua filha de qualquer jeito, de qualquer forma. Agora, para quê? Eu não sei. Ele disse que não sabia, né? Aí, com tudo que ele rezou, que ele recebeu aquele empurrão, correu um vento assim, vulpo,
para dentro da cozinha e derrubou umas panelas lá na cozinha, derrubou as panelas lá na cozinha. Gente, não acredita em mim. O fogo ligou sozinho. O fogo ligou sozinho. Entendeu? O fogo ligou sozinho. Aí minha mãe chegou e disse bem assim: a gente vai fazer o quê? A gente vamos embora daqui? Aí ele chegou e disse: olha, dona Dete, eu tenho uma coisa para dizer à senhora. Se foi embora daqui, como o espírito já tem um bom envolvimento, uma boa relação, eu acho que certeza ele já apareceu muitas vezes para ela, como a senhora me contou, né? Que ele já apareceu muitas vezes para ela. Né, ele já está tendo uma energia, um desenvolvimento com ela e o espírito pode ir atrás, né, dela, atrás de vocês, principalmente atrás dela, para ele conseguir o que ele quer. Agora, só que eu não posso dizer aqui a senhora o que ele quer, porque eu não sei. A senhora não sabe e muito menos ela também não sabe, porque é uma criança de 6 anos. Gente, eu tinha 6 anos. 6 anos. Como é que uma criança de 6 anos, entendeu, ia saber de algo, né? Então eu tinha 6 anos, entendeu? Aí o pai esse rezador disse que eu era do axé. Ele disse que eu não era de mesa branca, que eles falam mesa branca, é de Jurema, né, essas coisas assim. Eu não era de espiritismo, entendeu? Nem da Umbanda. Eu sou do Candomblé. Ele disse: ela vai ser, né, daquela religião que raspa a cabeça, que faz a cabeça. Aí minha mãe disse: não, não quero, minha filha, não. Entendeu? Minha mãe dizendo que não queria. Mas ele chegou e disse bem assim: dona Dete, não adianta a senhora dizer que não quer, porque a senhora não é os guia, né? Eu me lembro muito bem, ele não falava orixá, ele falava guia. A senhora não é os guia. Entendeu? Quando chegar um determinado tempo, né, o guia-chefe, ele falava assim, o guia-chefe, né, que esses povos rezador, tudo não entende muito de coisa de orixá, tá entendendo hoje em dia, né, que tá se expandindo muito e hoje em dia eles estão entendendo, sabendo o que é orixá, mas antigamente eles falavam, né, o guia da coroa, né, da cabeça da gente, o guia de frente, o guia de costa, o guia de lado, o guia do outro, entendeu? Eles falavam assim, antigamente, né? Hoje em dia não, hoje em dia eles estão mais entendidos, né? Estão aprendendo. O Candomblé cada vez mais entrando na casa, né, do povo, né? Da Umbanda, do povo da Jurema, entendeu? Nas mesas brancas. E eles estão entendendo mais de orixá, que antigamente eles não entendiam. Então, ele chegou e disse bem assim: tem 2 mestres fortes da cabeça dela, né? Que vai escolher. Um é homem e o outro é mulher. Ele falou assim. Como de fato eu sou filha, né, de Yansan, mas tive que fazer o Shoguian na minha cabeça, no meu ori. Espero que um dia eu venha contar essa história aqui, né? Uma história muito linda. Eu possa vir contar aqui, entendeu? Pra vocês, né? E minha filha, você que pediu para eu contar, né, as características das filhas, né, de filhos e filhas de Yansan, eu vou fazer direitinho, né, e vou trazer aqui no quadro tudo direitinho, tudo bonitinho, né, como são as características dos filhos e filhas de Yansan, de Oiá, entendeu? Então vamos lá. Aí assim que ele chegou, que o negócio empurrou, que derrubou tudo, desculpem aí, ligou fogo, aquela coisa toda, entendeu? E para não deixar mentir, minha mãe tá até aqui, né? Tá aqui em casa. Acho que ela tá lá pro lado de fora sentada, né? O que aconteceu? Esse pai de santo chegou e disse bem assim: não vá embora, porque o espírito é a entidade, né? O espírito quer algo dela que a gente não sabemos. Entendeu? Que é algo dela que a gente não sabemos. Vou deixar esse banho aqui. Aí tirou um perfume alfazema que tinha um negócio dentro. Que eu quero me lembrar. Ele disse
né? Tem horas que eu me lembro que ele tinha preparado e colocado dentro do perfume alfazema, mas agora eu não estou lembrada. Tirou um perfume alfazema, deu à minha mãe esse perfume preparado, né? A minha mãe. E disse à minha mãe que era para minha mãe começar a colocar arrudas dentro de casa, né? Arruda dentro de casa. Amarrar um galho de arruda com pinhão roxo, manjericão e alecrim, um negócio dentro de alho. Foi um negócio assim, né? Espero eu me lembrar tudo direitinho, porque eu tinha 6 anos na época, entendeu? Tá certo. Aí ele pegou, foi embora, né? O rezador foi embora. Tá bom. Pelo instante, as coisas ficaram tudo calma, né? O que ele fez lá dentro, ele rezou, ele foi na casa toda, ele jogou ele foi com aquele ramo, com o ramo que estava na mão dele, era vassourinha com três folhas de pinhão roxo, aí tinha arruda, né? E ele molhava, jogava e começava a rezar, fazer umas rezas lá. Ele fazia, que eu não estou lembrada muito da reza. Ele rezava, jogava nos quartos. Gente, pelos 4 a 5 dias a casa ficou maravilhosa. Eu dormi bem, não aparecia nada. Não aparecia nada, né? Espírito nenhum, eu não via mais nada, entendeu? Como quem assim afastou, né? Só fez assim, fez afastar. Porque realmente o espírito estava querendo uma liberdade, ele estava querendo se libertar. E aquilo era que estava fazendo com que o espírito ficasse apregado aqui na terra. Era aquilo ali, entendeu? É por isso que a gente não temos que ter muito apego às coisas materiais, porque quando a gente se vamos, nosso espírito vai ficar apegado àquilo, entendeu? Tem muitos espíritos que se apegam a cadeira, se apegam a casa, se apegam a joia, se apegam a dinheiro, se apegam a muita coisa. E por isso que quando vão, né, para o outro plano, entendeu? Para o outro lado, eles não conseguem fazer a passagem. Entendeu? Eles ficam apregados aqui na terra. Eles não conseguem ir porque eles não conseguem deixar. Eles entendem que eles ainda pelo tempo, eles entendem que eles estão vivos ainda e ficam circulando naquele lugar. Entendeu? Aí os espíritos ficam circulando naquele lugar ali. Então, durante 8 dias, ou foi 8 dias, foi uns 10 dias, que eu não lembro muito. Eu falo assim porque eu também na época era criança, não entendia de dias, essas coisas. Eu acho que por uns 10 dias teve aquele grande alivio, né? A casa de minha mãe ficou assim mais clara, mais viva, mais fresca, entendeu? E esse espírito não apareceu durante esses tempos. Quando foi um dia, vinha eu, a minha irmã mais nova era pequenininha, a gente vinha do colégio, né? Ela pequenininha não estudava, ela ficava o tempo todo com minha mãe. Agora vinha eu, meu irmão, que é mais velho do que eu, né? É um pouco mais velho do que eu, 3 anos ou 4 anos mais velho do que eu. Minha outra irmã, entendeu? Que é mais velha do que nós dois. E minha outra irmã, que é mais velha do que nós três, né? Vinha nós 4. Nós vinha andando, tudo vinha da escola. A gente vinha da escola, tudo segurando na minha mão. A minha irmã segurando na minha mão, meu irmão segurando na outra mão. A gente conversando, a gente brincando, a gente rindo, aquela coisa toda. Negócio de criança. Tá certo. O que aconteceu, né? Quando a gente foi virando assim, eu vi... Olha eu me arrepiando, vixe. Eu vi aquele homem, né? De costa, de terno, paletó, de costa, tipo virado com as costas pro lado de cada rua e virado para frente da casa. E como quem ele olhava para o chão, né? Como que ele olhava para o chão. Aí eu, ai meu Deus, ele de novo. Aí eu com medo corri, me abracei com meus irmãos. Aí meus irmãos disseram, ele quem? Ele quem? Me diga ele quem? O homem, ele ali, você não tá vendo não, ele lá com um chapéu na cabeça. Aí meu irmão, aonde? E o homem lá na porta só via eu.
Aí eu só sei que eu dizia bem assim, meu Deus, por favor, tira esse homem daí. Quando eu olhei, ele não tava mais, né? O Senhor não tava mais ali. Aí pronto, aí foi quando ele passou, né? O Senhor passou, aquele espírito passou a estar voltando a aparecer pela região. Ele não estava entrando dentro da casa ainda, porque eu acho que tinha um grande efeito de tudo que o rezador fez ali dentro. O rezador rezou tudo, as almas, o espírito respeita, né? Mas eles ficam procurando uma forma para poder quebrar aquela barreira, para poder entrar, né? Ter acesso ali. Aí tá certo, nós passamos, entramos dentro de casa. Quando foi por volta, eu acho que de um mês, foi um bom tempo, né? Aí eu já vi derrubar uma panela. A panela caiu sozinha, voou de cima da mesa sozinha. Como quem a pessoa estava com raiva, né? O espírito estava com raiva, estava agressivo. Ou estava conversando, lutando com alguém lá no outro lado, aonde ele estava, né? Aí minha mãe chegou e disse bem assim, não acredito, eu vou ter que chamar o rezador aqui de novo. Minha mãe disse assim, eu vou ter que chamar o rezador aqui de novo. Aí foi quando, entendeu? Foi quando esse espírito passa, né, por dentro de casa. Eu disse, mãe, olha ele ali, mãe, olha ele ali, mãe. E apontando, né, mãe, olha ele ali, tá certo. Entendeu? Tá certo. Ele chegou, passou pro lado assim, lá do quarto, né? E ficou entre aqui é o corredor, aí ficam os quartos desse lado, ficam os quartos desse outro, e ele parou ali naquele corredor, aonde a gente passava e parecia ser oco, né? Parecia ser oco ali. A gente acendia fósforo ali, entendeu? Nas outras partes não acendia no chão, só acendia ali, entendeu? Uma hora era um lugar que tava frio, tava um canto bem frio, bem gelado, outra hora tava um canto quente. E ele parou bem ali, ficou bem ali parado. E eu, mãe, ele ali, ele ali, ele ali. De uma hora para outra sumiu, né? De uma hora para outra sumiu. Quando foi uma bela noite de 2 dias, desse dia, fez 2 dias, né? Quando foi uma bela noite, eu tava, né? A nossa mãe colocou a gente para dormir. Ela colocou a gente para dormir. Eu disse, mãe, fica aqui comigo, né? Fique contando uma história aqui comigo para eu agarrar no sono. Aí ela ficou contando história, entendeu? Para eu agarrar no sono. Até que eu agarrei no sono, no sono, pronto, tá certo, dormi. O que foi que aconteceu? Entendeu? Eu agarrei no sono, ela aí passando. Essa senhora que passou aqui é a minha mãe, né? Dona Maria Odete, é a minha mãe. Então, eu dormi, tá certo. Quando foi... Era como, gente, era como quem é sonho. Assim, como quem você tá acordado, você tá vendo algo, algo lhe tranca, lhe prende, você não consegue falar, você não consegue se movimentar, você só bate os olhos, só fica piscando os olhos, entendeu? Aquela porta se abriu, parecendo uma coisa de filme de terror. Aquela porta se abriu. Aí aquele senhor veio de lá pra cá, aquele senhor veio de lá pra cá, parou na minha frente com a bengala, colocou as 2 mãos assim em cima da bengala e disse, você é a minha escolhida, você vai me salvar, me tire daqui, eu quero fazer a passagem, não consigo, entendeu? Eu quero seguir o meu caminho, eu quero seguir a luz e... eles não estão deixando eu ir. E eu parada assim, eu não se movimentava, eu não gritava, eu nada, entendeu? E eu parada. E ele falava e ele tinha os dentes de ouro, era todo de ouro. Os dentes dele, era todo de ouro os dentes, né? Aí ele chegou e disse bem assim, eu vou lhe dizer, você vai virar uma moça muito rica. Uma das moças mais ricas do mundo vai ser você. Ele falou bem assim, segurando, entendeu? Ele segurando como é o nome? A bengala dele, ele segurando a bengala e falou, né? Ele chegou e falou isso pra mim, tá?
Ele chegou e falou isso pra mim. Você vai, né, à meia-noite desenterrar, né, um baú meu que está cheio de joias, dinheiro, de ouro, e tem barras de ouro ali dentro. Ele falou bem assim, é uma botija que está aqui nesse corredor, entendeu? Você vai cavar, você vai encontrar. Assim que você encontrar, eu vou me libertar, entendeu? Mas não conte a ninguém, porque senão o efeito acaba, a magia acaba e eu vou continuar preso ainda aqui na Terra. Tá certo? O que foi que aconteceu? Aí ele foi-se embora, aí eu dei aquele grito, ai mãe, aí acordei a casa toda, tudo falando, tá certo. Quando foi no outro dia eu parei e fiquei olhando para o corredor, aí me lembrei de tudinho e cheguei e disse à mãe, mãe, aconteceu assim, o espírito veio, disse isso, e disse que para meia-noite eu ir, né, cavar um buraco ali que tem uma botija ali enterrada, né? E ele disse que eu vou virar uma das mulheres mais ricas do mundo. Repare, viu? Aí eu disse à minha mãe. Aí minha mãe tá. Quando eu disse à minha mãe que eu acabei de contar, eu escutei um grito. Ai, aí derrubou umas coisas, passou assim com tudo, bateu numa janela. Eu só sei que de repente ali, naquele corredor que a gente passava, tava que nem os outros chão. Não tava mais oco, não tava mais oco. Quebrou o efeito, entendeu? Quebrou o efeito daquilo ali, entendeu? Quebrou o efeito. E eu não fiquei rica nenhuma, não achei botija nenhuma, nem fui atrás, né, da botija. Desculpa aí, é um carro de som passando. Não fiquei rica porque não deu como, não teve como. Ainda minha mãe falou tudo, aí foi minha mãe meia-noite, mas meu padrasto, cavaram ali, tudo, aquela coisa toda, não encontraram, foi nada, porque era pra eu ir, entendeu? Todos que recebem a botija, né, não tem que falar a ninguém, tem que ir sozinho, mas às vezes a gente com medo contamos e quebramos o efeito, tá, meus lindos e minhas lindas? Essa é a parte 2, né, a continuação e final, viu, do espírito do barão que veio, né, me dar e mostrar onde estava enterrada a botija. Espero que vocês gostem, né? Chamo Mãe Safira de Oxoguinha Cunhança, Imperatriz da Magia. Acabamos de aprender a fazer magias vermelhas. Um beijo muito grande. Acabamos de aprender a fazer magias vermelhas, não. Acabamos de, né, aprender coisas do mundo sobrenatural, do mundo espiritual. Um beijo muito grande. Axé para todos.